Assim diz a palavra do Senhor para nós. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Nós vamos iniciar lendo só até aí. Mantenham suas Bíblias abertas. Nós, essa noite, aqueles que estão aqui desde o início, já podemos desfrutar de momentos maravilhosos na presença do Senhor. Nós iniciamos já com 1000 graus, lá em cima. Quem chegou aqui no comecinho, a gente estava naquela alegria, naquela empolgação, 1000 graus. 1000 graus de unção. Nós já fomos abençoados, que a bênção esteja sobre cada família. Depois nós meditamos sobre escolher a melhor parte, que é começar em mim, que eu escolha a melhor parte. E, para concluir, eu só posso imaginar. Esse hino realmente, irmão Marcos, é difícil cantar sem a gente ter essa dimensão de como será estar lá, naquele dia, quando o nosso dia chegar. Estar na presença do Pai, face a face com Ele. Eu vou iniciar de uma forma diferente hoje. Eu quero apresentar para vocês um personagem diferente. Alain, me ajuda? Eu não sei se chegou a última imagem que eu mandei para você. Você conseguiu acessar aí? Aí pode ser, passa aquelas lá, tá de bom tom. Vou chamá-lo de Severo. Severo está passando por uns problemas. Ele levou uma queimadura aqui no telhado. O vento derrubou ele e ele ficou na placa desse telhado ali, ó, que leva sol o dia inteiro. E ele está assim, como vocês veem, queimado. Na verdade, tostou mesmo, assou, o pobre do Severo. Mas aqui do outro lado vocês veem que tem uma esperança para ele. Tem esse broto aqui surgindo. E vamos ver o que podemos fazer com o Severo. Aguardem e verão. Bom dia. Vocês veem ali, ó, com uma chuvinha. Vem cá, Severo. Severo vai ser cuidado. Olha, os gotinhos de água voando. Assim é a vida, minha gente. No tempo certo, as coisas brotam. No tempo certo, a chuva vem. Tudo no tempo certo. Para todas as coisas há um tempo determinado. Bom dia. Café dia. Aproveite o dia. É só uma planta. Devia ter jogado no lixo. É um cacto. Você vai na feira e compra outro. R$5, R$10, você compra uma suculenta, um cacto. E estava de boa. Jogava fora. Mas não. Mas eu quero saber, pensar com vocês essa noite. Qual é a sua história? E em qual estágio você se encontra hoje, agora? Será que você está naquela fase, está bonitinho lá plantado, uma planta nova, está num vasinho, você foi dado de presente a alguém, vai alegrar o ambiente, você está sofrendo com as tempestades da vida, estão abalando aí você, suas estruturas, tentando abalar suas estruturas. Será que você está caído? Será que o vento te derrubou? Como está você? Nós vamos pensar um pouco sobre isso, através desse exemplo de Severo. Vamos voltar ao texto, nós vamos lê-lo completo agora.
Isaías 55. A Bíblia nos convida. Na minha Bíblia aqui tem um subtítulo escrito: Convite aos sedentos. E tem tudo a ver. Sedento, cacto, aridez, severo, eu, você. Venham. Isaías 55, a partir do verso 1. Venham, todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, comprem e comam. Assim como severo, nós precisamos de alimento para nos mantermos vivos, funcionando adequadamente. A máquina, que é o nosso corpo, ela precisa de energia. Cada célula do nosso corpo, ela precisa de energia para se manter viva. Nosso corpo, para se manter atuante, funcionando, ele precisa de energia. Pensar exige energia. Enquanto você está aí sentado, ouvindo o que eu estou falando, você está gastando energia. O texto de Isaías 55:1, ele nos traz um convite. Venham todos vocês que estão com sede. Você tem sede de quê? Do que você tem sede? Agora há pouco foi servido aqui para alguns água. Quando nós estamos com sede, nós bebemos água. Mas logo nós voltamos a sentir sede. Daqui um tempinho, a temperatura do jeito que está alta, a gente vai voltar a sentir sede. Nosso organismo vai pedir mais água. Venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Como é que eu posso comprar se eu não tenho dinheiro? Cartão? Pix? Que forma? Hoje as ofertas são muitas. A gente o tempo todo é tentado, chegam as ofertas para a gente, compre isso, compre aquilo, facilita aqui, facilita dali, parcela daqui. E essa época em especial, nessa época de festas, a gente é muito bombardeado. Uma série de ofertas, tentam nos atrair, o comércio quer vender. Mas, enfim, é tempo de comprar, de comer, de celebrar, reunir a família. Mas, e quando a folhinha do calendário, aquela folhinha, mês passado eu pedi para o meu irmão imprimir, ele tem uma gráfica, eu pedi para ele imprimir a folhinha do mês de dezembro. Eu queria acompanhar, em especial, esse último mês do ano. E eu coloquei lá na parede, no meu quarto, a folhinha lá de dezembro. E quando a folhinha desse calendário de dezembro for virada, chegar no dia 31, que é a chamada virada, né? O culto da virada, a festa da virada, a gente vai ouvir falar muito disso daqui uns dias. Quando essa folhinha for virada, o que vai ficar gravado na sua vida, na minha vida? O que será que vai ficar? Que marca que eu vou levar? Porque ao longo desse ano todo, esses 12 meses, é impossível que você não tenha sido marcado por algo. Alguma coisa te marcou. Seja positivamente, seja negativamente, seja algum problema de enfermidade, seja alguma superação. Algo marcou a sua vida. Então é impossível você não ter algo que tenha marcado a sua vida. Mas o que será que vai ficar gravado quando essa folhinha virar? O que será? E depois que a ceia, indo um pouquinho, a gente vai ter a ceia, foi avisado aqui, nós vamos ter a ceia de Natal, vamos celebrar. Alguns não vão poder estar, porque vão estar celebrando em família, em casa. Depois que a ceia for servida, todos se fartarem, alguns mais gulosos exagerarem. O que ficará marcado em suas lembranças? O que será que vai ficar marcado nesse Natal? Vai ser mais um Natal? Vai ser mais uma virada de ano? Mais um dezembro na sua vida? O que será? Vejam que são muitas perguntas, né? Comecei perguntando qual é a sua história, em qual estágio você está, você tem fome de quê? E o que você vai levar desses 12 meses que estão correndo ainda, né? Hoje ainda estamos no dia 15, confirma? 15 de dezembro, metade do mês. Dia 15 de dezembro do ano de 2024, 19 horas e 18 minutos, segundos seguindo ali. Mas o que será que vai ficar? E o texto segue. No verso 2, ele nos diz o seguinte:
Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. O 5. Com certeza você convocará nações que você não conhece. E nações que não o conhecem se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. O 6 diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. A partir do versículo 2 do texto que eu acabei de ler, a palavra do Senhor nos leva a meditar sobre por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Aí vem outra indagação, outra pergunta. No que temos investido os nossos recursos? No que? Final do ano a gente já sabe mais ou menos para onde vão os nossos recursos. Mas ao longo desse ano todo, esses 12 meses, se a gente parar para fazer um balanço rapidinho, não precisa muito, não precisa papel, caneta. Mentalmente, faz aí uma análise no que você tem gastado os seus recursos. Você tem investido o seu tempo em quê? Você tem empregado a sua vida em quê? Ao longo desses dias, desses meses que passaram, que estão passando e vão continuar passando, como diz a célebre frase, o tempo não para, no que nós temos investido o nosso tempo? O nosso salário, o nosso tempo, o se doar. Você tem se doado a quê? O que vem primeiro na tua mente? Logo que acorda, quando abre os olhos, no que você pensa? O que tem consumido os seus pensamentos? Você está apaixonado por algo nesse momento? É esse algo que te move, que te faz levantar todo dia, que te motiva a levantar da tua cama e enfrentar a tua rotina, que muitas vezes é cansativa. Se pudesse, você fugiria dali, faria outra coisa totalmente diferente. Mas o quê? A proposta dessa noite é a gente meditar um pouquinho no que a palavra nos traz e fazer com que esse final de ano, esse Natal, esse ano novo, o Natal está chegando, né? A gente é o tempo todo lembrado, faltam tantos dias para o Natal está chegando. Como vai ser o meu Natal? Será que vai ser diferente? Vai ser mais um Natal? O que eu já estou fazendo
para o meu Natal não ser igual ao do ano passado? Será que eu estou fazendo alguma coisa? No PGM, né, que eu faço parte, o Ebenezer, o mais lindo. Pessoal do Ebenezer, sinaliza aí. Uhul, cadê? Cadê a animação? O Ebenezer, o PGM mais lindo, porque é o meu, né? O meu, como diz o irmão Amaro, é o melhor. Tem que defender o meu, né? Que eu faço parte. O de vocês também. Todos merecem não, mas o meu é o meu. Eu estou lá, então é o meu, é lindo, né? Mas enfim, a gente refletiu um pouquinho sobre isso, sobre a questão de propósitos. Né? A gente tem, quando a gente fala de investir tempo, eu não posso deixar de pensar sobre vidas. No que eu tenho investido os meus recursos? Em vidas? Será que eu parei para pensar em alguém quando eu estava lá no shopping fazendo compra? Será que eu parei para pensar em alguém quando eu estou pensando no que eu vou trazer para a ceia de Natal da igreja? Será que eu pensei em alguém? Naquela hora assim de... Agora está na moda, eu estava até brincando com alguém aí esses dias, dizendo assim, tem alguns memes, né, na internet que falam assim, eu me mimei, eu mereço ganhar um mimo, eu Raquel, me mimei, só que depois a conta chega, né, desse mimo, a gente faz um mimo pra gente, só que o mimo às vezes sai caro, né, fica dispendioso. Você pensou em fazer um mimo para alguém nesse Natal, que não seja só o seu amigo secreto, aproveitando, né, cadê o irmão Dão, ó que linda, meu amigo ali, ó, me deu essa caneca linda. Mas, enfim, eu pensei em alguém, eu tenho pensado em alguém. E se não pensou, esse é o momento para você refletir. Repensa a tua lista de presentes. Muitas vezes a gente fica tão preso à tradição, ao que a sociedade está esperando de mim, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que obedecer, porque eu tenho que fazer desse jeito. Mas será que eu tenho obedecido ao que a palavra requer de mim? Será? Eu tenho parado para priorizar o que realmente deve ser prioridade? Então, esse é um momento de reflexão. E isso vem a calhar, porque alguns dias antes do turbilhão começar, né? Porque quem não comprou o que queria, daqui para frente se torna difícil. É sapato que a gente quer, o número tal, você não encontra. O número, acha a cor, não acha o número. Acha o número, não acha a cor. A roupa que eu queria já não tem mais, esgotou. E eu quero uma roupa exclusiva. Não quero igual a do ano passado, não posso repetir roupa. Né? A gente se prende a cada detalhezinho, né? Quando a gente se vê, a gente está no meio dessas coisas que são futilidades. Passando essa época de Natal, quando a ceia acabar, quando você estiver já limpando lá a mesa, recolhendo, colocando o que sobrou nos potinhos para guardar na geladeira e não estragar, porque está calor. Rebeca veio lá de longe no frio, né, Rebeca? Está aproveitando aqui o nosso... Para ela está ótimo, mas para a gente é o ano inteiro, Rebeca, essa agonia. Para a gente é uma agonia. Para ela está beleza, curta bastante. Mas assim, quando você estiver lá na arrumação, já de final do ano, reflita, continue refletindo, saia daqui refletindo. O que eu vou levar desse ano? Será que eu investi em alguma vida? Será que eu parei um pouquinho para deixar de me ocupar com as coisas que eu acho que são tão importantes? Né? Porque a gente sabe, o nosso pastor ele frisa isso, nós em teoria, nós somos todos doutores. Nós sabemos muita coisa. A gente já ouviu muita coisa, a gente é PhD, palestrante em teoria. Mas na prática, infelizmente, a gente tem deixado a desejar. Então, assim, que não espera, eu tenho frisado muito nisso, não espera chegar o Natal, não. Faltam o quê? 10 dias, não é isso? Para a dita. 9, né? Se a gente vai comemorar 24, 9 dias. Para a famosa data do Natal. Ah, o Natal. É lindo, é maravilhoso, eu amo essa época. Mas que a gente não se prenda só a essa época. Que a gente não seja feliz só no Natal. Que
Que a gente não admire as luzes e as cores apenas no Natal. Quando passar, como eu falei, quando a folhinha do calendário virar, a gente vai ter um novo calendário. Eu já encomendei alguns para presentear. Para a gente contar os dias de forma, o que a Bíblia diz? Ensina-me a contar os meus dias. É isso aí que vocês disseram. Isso mesmo, vocês sabem. Falei que vocês sabiam? É isso mesmo. Isso aí. Vocês sabem. Eu sei, todos sabemos. Mas vamos melhorar na prática. Então, que ao virar a folhinha aí do calendário, não fica só nas festas, não se preocupa só com cardápio. Cardápio é detalhe. Se preocupa com o depois. E o depois? Depois das festas. Quem Raquel vai ser ano que vem? Eu vou continuar sendo essa Raquel, claro. A que eu fui até agora. Será que é isso que Deus quer de mim? Que eu seja essa Raquel que eu tenho sido até agora? Será? Fica a pergunta. Será que é isso que Ele quer? Será que é só isso? Então, meus irmãos, esse convite, vejam que Ele chama a todos. Venham todos os que estão com sede. Eu não sei do que você tem sede. Eu não sei qual o tipo da sua sede, da sua fome, da sua necessidade, seu sonho, não sei. Como eu comentei do PGM, a gente tem convivido um pouquinho mais de perto, aí a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada um. Mas aqui no grupão, né, para a igreja toda, fica um pouco mais difícil da gente conhecer. Mas assim, existe alguém que sabe onde o calo aperta, sabe onde a ferida dói. Ele sabe direitinho aquela hora que você levou aquele tombo, né? De novo eu trago a ilustração do nosso Severo Cacto. Ele viu quando você caiu. Ele viu você caído ali. Ele viu a queimadura, a marca que ficou. Ele viu tudo isso. Ele não estava alheio ao que aconteceu. Ele nunca está alheio ao que acontece a você e a mim. E sobre isso, vocês também não são ignorantes. Vocês sabem de quem eu estou falando. Vocês sabem. Quem esteve com você durante todo esse ano. Eu não pude estar em vários lugares, com várias pessoas, porque eu sou humana, sou limitada, não sou onipresente, mas Ele é. Ele esteve. Mesmo que por algumas vezes a gente não tenha percebido. A gente, às vezes, está tão ocupado querendo agradar a Ele, que a gente desagrada. Às vezes a gente está tão sufocado com a agenda, com programas, com roteiros, com horários, que a gente acaba desprezando aquele que morreu por nós. Então é isso que tem acontecido muitas vezes na minha, e eu creio que na sua vida também não tem sido diferente. A gente tem se ocupado tanto, tem trabalhado tanto, corrido tanto. Uma das palavras que a gente mais ouve é correria. E aí, meu irmão, como é que tá? Tô na correria. É o que mais a gente ouve. Mas você está correndo para onde? Qual a direção que você está indo? Para onde isso vai te levar? Então, são muitas perguntas que vocês vão levar para casa. Mas, assim, a principal delas, a palavra que eu desejo que você leve para casa essa noite, é que, acima de tudo isso, acima de agenda lotada, acima de festas, preocupações, queimaduras, tombos, percalços, acertos, erros, choro, riso, acima de tudo isso, que a gente possa saber
que existe alguém que se preocupa conosco e que preparou um lugar. Ai, que lugar! O irmão Marcos já cantou sobre ele aqui, né? E a gente vai encerrar cantando sobre esse lugar também. Esse lugar onde não haverá choro, não haverá Natal, não haverá correria. Há um lugar. É o que eu quero que você saia daqui, essa noite, com essa certeza. Que esse lugar, ele não está reservado para alguns apenas. Que assim como o texto que nós lemos, ele é para todos. Para todo aquele que nele crê.